aqui da secretaria também à disposição para, de repente, esclarecer alguma questão, entender a funcionalidade. É isso. Então, beleza. Então, vamos direto ao ponto. Acho que todo mundo sabe qual é o objetivo, né? A gente vai mostrar como é que vai funcionar essa parte de liberação de cotas, né? Para que as UGs fiquem aí com limites para emitir as PDs. Então, a gente tem três possibilidades, né, básicas. Uma é fazer direto a liberação de cota, e aí quem vai mostrar para vocês é a Carla, e a Logos está aqui também para ajudar a tirar dúvida. A outra possibilidade é fazer a solicitação dessas cotas, e depois tem o processo de formalização e de liberação. E para essa segunda forma, que eu acho que foi a que vocês, na última reunião, disseram que pretendem aplicar, mas é importante vocês verem as diferenças, né? Porque eventualmente vocês podem até mudar a decisão. Então, a terceira forma é a segunda, porém, essa solicitação é feita por meio de um template, que é importado um arquivo para que se faça essa solicitação. Você faz a planilha e depois você importa para não fazer diretamente no sistema. Então, tem a liberação direta, tem a solicitação, um passo depois de formalização e liberação das cotas, ou seja, é como se as UGs estivessem solicitando, depois se formaliza e libera, mas na prática vai ser tudo feito centralizado, vocês vão só simular essa solicitação, porque não vai ser feito pelas pontas. E a terceira forma, que é a segunda, só que com um template. Basicamente são esses três cenários que a gente vai mostrar aí. Carla, pode seguir. Gustavo, A gente pode depois mostrar também o processo da emissão das PDs. Tá? Oi. Só um instantinho, é porque a gente vai ter que sair 5 minutinhos, que é porque a gente vai trocar aqui de sala, vai ficar todo mundo junto lá no gabinete. Tá bom? A gente espera. Tá joia. Obrigado. Espera. Quando voltar, você avisa, tá? Tá ótimo. Você vai ter que voltar, falar, pergunta, deixa eu fazer. Eu acho que antes de começar, a Carla queria aqui para apresentar. Esse está muito ótimo, Tá lembrando a época lá do... Tá desligado? Eu vou começar a falar. Ó, tá ligado? Cancela. Vou tentar no canto.
É, tá todo mundo fica. Vamos lá. Vai até aí. Acho que agora, apesar que tá tudo certo. Pensa aí, eu sou o nosso. Oi, Gustavo. Oi, Jorge. Já estamos todos aqui reunidos, podemos continuar. Então tá bom. Então vamos lá. A Carla vai Na apresentar. verdade, voltar do início. Recomeçar, por favor. Como é que é? Não entendi, Jorge. A gente vai começar agora. Tá, vamos começar agora. A gente vai. Deixa eu começar. Tá, vai mostrar primeiro assim, a liberação direto, tá? Sem fazer o processo de solicitação. Tá? Volta só um pouquinho, por favor, Gustavo. Porque a gente que não pegou aquele iníciozinho. Ah, só voltar o que eu falei, é isso? Ah, tá. É, Não, então, a gente tem. Tá, então, a gente vai mostrar esse processo de liberação de cotas, né, para as UGs ficarem aí com limite para fazer as PDs. A gente tem três. Vou mostrar três cenários, três possibilidades, né, três formas. A primeira é fazer a liberação direto. O segundo processo é faz uma solicitação de cota, depois faz uma formalização e aí sim depois faz a liberação. São 3 etapas. Esse processo é como se as UGs fossem fazer a solicitação de cota. Mas, pelo que eu entendi, vocês mesmo no órgão central vão fazer todo esse processo. Mas vão simular como se fossem as UGs pedindo. E aí, esse segundo processo, você tem uma maneira de fazer isso por template. Essa parte da solicitação, você pode fazer importando uma planilha. Então, a gente vai mostrar essas três maneiras. Tá? A primeira é liberando as cotas direto, depois solicitação, formalização e liberação, e essa segunda como uma maneira de fazer isso com planilha, né? Com a importação de planilha. É isso que a gente vai mostrar. Tá? Para vocês avaliarem, porque eventualmente pode ser até que a forma que vocês escolheram, pelo que eu entendi, vocês querem fazer com a importação da planilha, e aí vocês vão ter que fazer o processo com a solicitação, a formalização e a liberação. Fazendo direto, a liberação talvez seja mais simples, mas aí vocês avaliem, tá? É isso. Bom, está dando a liberação direta, eu vou entrar aqui pelo acesso rápido, liberação de cotas financeiras. A gente já fez aqui alguns testes, por isso estão aparecendo essas aqui. A gente está no meio de uma liberação. Oi, Carla, teu microfone está muito baixo. Está muito baixo. Melhorou. Melhora sim. Ih, mas está dando... E agora, vocês estão ouvindo? Agora está perfeito. Tá. Então, eu entrei aqui pelo acesso rápido, na funcionalidade de liberação de cotas. Eu só chamei a atenção aqui que a gente está no ambiente de homologação e a gente vai agora inserir uma liberação. Preenchimento, a data de emissão, colocar a data de hoje. Aqui a unidade gestora é a 180001, que vai fazer para todas as liberações demais. A gente já tem uma regra para permitir que ela faça essa liberação. Orçamento do exercício. Deixa eu fechar aqui. E aqui a gente vai incluir todas as liberações. A unidade gestora, para qual unidade eu vou dar? Vamos supor que eu vou fazer essa liberação para 180010. Identificação do exercício e recursos do exercício corrente, vou escolher a fonte. Aí, vou fazer aqui na fonte 600. Com detalhamento de fonte, aí vai os detalhamentos possíveis para a fonte que eu escolhi. Estou fazendo a 181. Aqui,
São as vinculações de pagamento possíveis. Então, essa aqui eu estou fazendo essa liberação de cota para essa unidade, para essa fonte, para uma fila que eu vou escolher aqui qual é a vinculação que eu vou usar. Essas 4 primeiras aqui são as... Engraçado que apareceram umas aqui que eu não tinha, não sei quem cadastrou. Bom, essas 4 primeiras aqui são as da lei, pelos grupos de bens e serviços, e essas 4 seguintes aqui são aquelas que vieram no ofício da saúde, que solicitaram por natureza de despesa e por item patrimonial. Essas 4 seguintes aqui eu não sei, porque essas não estavam aqui. A gente até tinha algumas aqui que estavam lá no ambiente de produção, mas não trouxe para cá. Enfim, então a gente vai trabalhar a princípio com essas 8 aqui. O geral, ou essas 4 que fazem parte da lei, ou essas 4 que foram definições de vocês naquele ofício que vocês pediram. Alguém levantou a mão? Acho que tem um barulhinho. Eu que levantei. Estão me ouvindo? Estou. Então, só para não sei se está claro para vocês, então vocês deram para perceber aí que pelo que vocês definiram no pedido que vocês fizeram para essas vinculações de pagamento, para cada UG, vocês vão dar cota, vocês vão escolher ali a fonte, depois vocês vão ter que escolher uma vinculação de pagamento. Tá? Então, esse produto, né, UG, fonte e vinculação de pagamento, é o universo total das possibilidades de cotas que vocês vão ter que definir. Então, para cada combinação, UG, fonte, vinculação de Fonte com pagamento... detalhamento e esse conjunto com a vinculação. Esse produto é o universo total de possibilidades de cotas que vocês vão precisar ter previamente definidos para que possam, então, imputar no sistema. Tá, só para ficar claro isso. Porque não me parece que vai ser um universo bem grande. Não sei se isso já está definido, tá? Bom, vou escolher aqui vinculação 2. E vou botar um valor, 10 mil, confirmar. Aí vai criar esse registro aqui. Então, significa que eu já tenho essa liberação para essa UG, ela vai ter disponível 10 mil reais para fazer pagamentos que os itens que ela está escolhendo estão dentro desse grupo aqui, que é o grupo 1 de bens e serviços, que é fornecimento de bens. Pode falar, porque eu não estou vendo aqui. Como eu estou compartilhando a tela inteira, eu não vejo quem levantou a mão, mas pode falar. Eu fiquei com uma dúvida aqui, Carla, em cima do que o Gustavo falou, porque esse cadastro das vinculações, a gente tem, né, os 4 incisos do artigo 3º e mais os grupos que a secretaria quis criar. Do ponto de vista, aí eu não sei, porque, na verdade, a dúvida é pelo sistema, mas também pelo que o decreto está dispondo. É obrigatório ter essas divisões de bens, locações, serviços e obras, ou a gente podia trabalhar esse como geral e ter só as separações do que a secretaria pediu? Eu não vou saber responder. Isso daqui já está distribuído automaticamente. Não fica na asa da gente ter que fazer isso. Diminui muito o trabalho. Gente, posso tentar contribuir aí. Estão me ouvindo bem? Fala aí. Bom, a ideia das cotas financeiras com essas vinculações é que vocês possam distribuir um dinheiro, vamos dizer assim, um limite financeiro para as unidades que vocês administram, no caso saúde, né, de maneira a direcionar, dada uma hipótese de escassez de recursos, ou seja, quantidade de recursos limitados, como que você quer direcionar, aí vai ser um poder de vocês, que ele utilize primeiro o dinheiro X, por exemplo. Né? E a ideia das 4 ali é porque é a fila da parte de fornecedores. Então, aquelas despesas que são licitadas, a própria lei diz que tem que seguir uma ordem cronológica nessas 4 categorias aí, né? Tipo de bens, acho que a gente chama de sistema. Beleza. Aí, a regra é que vai entrar na fila depois da liquidação. Então, imagina uma fila de fornecedores, são 4 filas, 4 raias, acho que usou essa palavra até foi o máximo uma vez,
São 4 raias. E aí estão lá, esperando de onde que vai chegar o primeiro dinheiro. Pode ser que vocês queiram, dada a quantidade de recursos e o tamanho da fila, priorizar determinados UGs e determinadas filas. Ou seja, eu vou dar mais limite financeiro para a fila tal, fornecedor, para a fila desse fornecedor de bens ou de obras e tal. De maneira que aquela fila vai andar, vamos dizer assim, mais rápido, ok? Porque você tem o dinheiro lá. Então, a vinculação te ajuda a carimbar esse dinheiro, a vocês direcionarem esse dinheiro. Se vocês quiserem dar um limite geral para a unidade, ó, isso aqui é tudo para custeio, e ela que vai fazer a fila dela, aí vai ser uma questão da unidade, ok? Então, é a ideia de que vocês têm agora, nesse modelo, uma setorial financeira, um órgão, uma entidade, uma unidade gestora que administra um dinheiro, muitas vezes escasso, ou seja, você pode ter um montante de liquidação, de despesas liquidadas e um financeiro menor do que isso. Como é que você vai priorizar? Qual é o teu critério de priorização? E como é que você vai garantir que as unidades vão seguir o critério que você quer? A vinculação te ajuda nisso. Ela vai te dar um carimbo desse limite financeiro. Vocês estão para ajudar. Então, só para tirar uma dúvida aqui rapidamente. Essa listagem do artigo 3º, inciso 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, ele não está hierarquizado, né? Não quer dizer que os bens estejam hierarquicamente acima de locações ou prestações de serviço. Não é isso? Isso. Eu entendo que não. E agora tem que lembrar que o artigo fala que é por fonte e por essas categorias, tá? Então, é por tipo de dinheiro e por essa categoria. Em cada fonte, essas categorias. Eu até coloquei aqui o decreto, só para deixar, se for válido, para entender aqui o que diz aqui. Feijão, em relação ao que você falou, eu concordo, né, com o que você falou. A única questão que eu estou pensando é operacional, porque a gente, na saúde, vai ter 39 UGs que vão poder usar até 9 fontes e vão ter, pelo menos, a gente está dizendo que são 8 grupos, mais um grupo de não fila geral. Então, se você multiplicar 37 por 9, é a planilha que vai gerar o template e que vai lançar essas cotas todas pode ter mais de, 3 mil linhas. E você imagina fazer isso todo mês. Né? E ainda ter que toda ficar... semana, talvez. Eu acho que, assim, do ponto de vista operacional, a gente vai criar um gargalo que vai ser muito complicado. Ok, vocês têm todo o direito de chegar nessa conclusão. Aí é uma questão de o quão vocês querem trazer para vocês esse controle, ou quão vocês vão descentralizar ou delegar esse controle para as unidades. Então, por exemplo, no Tesouro Nacional, em Brasília, a gente trabalha com vinculação de pagamento, não é isso? A gente não se preocupa como Tesouro, eu trabalhei no Tesouro lá na tesouraria, na grande setorial financeira, a gente não se preocupa com ordem de prioridade. A gente dá a mesada para a unidade gestora. Você tem tanto para pagar de fornecedores, por grupo de despesa, tanto para investimento, tanto para custeio, por exemplo. Ele que se preocupa com a fila dele. Ele que vai ter que garantir se ele está seguindo fornecedor, bem, né? Ele vai cuidar da fila. Quando você descentraliza isso, você dá como se fossem as UGs, fossem filhos de vocês fossem um grande pai, você vai dizer, meu filho, é você que cuida da sua vida, é você que sabe os pagamentos e tal. Você vai ter um nível de trabalho. A outra coisa é quando você quer hierarquizar ou direcionar para que o seu filho não faça o que a gente chama de inversão de prioridades. Né? E comece a pagar um que não interessa ao órgão central, à Secretaria de Saúde, e comece a pagar mais para outros da fila. Ok? Interessa para a gente, Secretaria de Saúde, que se pague primeiro ou se pague mais ou um valor maior dos fornecedores de serviço e não dos de obra, por exemplo, uma hipótese. Tá bom.
Isso vai estar na mão dele, se você delegou. Ele é que vai atender esse direcionamento de vocês. Outra forma é você dar para o sistema algum limitador, que seja a cota financeira. Ó, você tem tantos milhões, diz tem, você tem 70 para serviço e 30 para obras, uma hipótese. Ok? Então, é verdade. Quanto mais eu quero ter o controle sobre as unidades, maior o meu trabalho. Quanto mais eu descentralizo e delego competência, menor o meu trabalho, mas também menor o meu controle sobre as entidades. Aí é uma escolha, é um trade-off. Essa escolha é de você. O que a gente fez foi dar a ferramenta para vocês. Vocês podem dar uma cota orçamentária mais genérica, isso aqui é para custeio, grupo 3, grupo 4, que é investimento, ou até mesmo 3 e 4, se quiserem. E eles que cuidam. Ah, não, mas a gente quer ter mais controle, a gente quer esse dinheiro, a gente quer dar só para aquilo. Vocês vão ter também. O nosso papel foi criar as armas para vocês. Qual a arma que vocês vão utilizar? Aí depende do modelo de vocês. Acho que a secretaria vai ter que avaliar para chegar assim no meio termo, né, entre uma coisa e outra, para, como você falou, poder ter o maior controle possível sem também inviabilizar, deixar a gente engessado sem conseguir operacionalizar. Carla, me tira uma dúvida sobre essa tela que a gente está vendo aí. Eu aí só informo o valor que eu estou distribuindo, né? Mas eu não consigo visualizar qual é o meu saldo, qual possível distribuição, não é isso? Aqui não. Você está informando, você está colocando o valor que você vai dar para determinada vinculação para a fonte escolhida, o valor que você vai dar. Você não vê o que você tem. Mas não seria possível ter acesso ao meu teto, ao meu limite do que eu estou distribuindo? Você vai ter acesso, só que é no outra transação. Você vai ter a transação, o Gabriel pode dizer melhor, mas é tipo, com razão que você vê o saldo das contas, o quanto você tem distribuído para cada UG de você, por vinculação e por fonte. Aí eu entendi, Peixoto, que ele já vai ver no detalhamento da conta, dessa conta que foi liberada, o que já está distribuído para cada UG. Acho que ele está perguntando do que eu tenho a distribuir, como se ele tem como ver para poder fazer essa distribuição, é isso? Isso mesmo. Mas nesse caso, a secretaria vai definir a partir do repasse, não é o sistema que vai ter o limite. A secretaria vai distribuir em cima do que recebeu, entendeu? Entendi. Mas não vai ter uma cota total pré-cadastrada. Não. Então, o valor que eu botar ali, ele em tese vai aceitar. Mas aí vai ser um perfil só que vai poder fazer. Entendi. É porque a minha dúvida era saber se eu tinha um teto pré-estabelecido. E ao que parece, não, né? Para a distribuição da cota. Na verdade, você vai ter, só que esse cálculo, a princípio, no modelo que foi colocado, ele é gerencial. Você vai ter uma planilha com os seus recursos, né? Aí você administra isso internamente e distribui aquilo, ou todo, ou em parte e tal. Contabilmente, Gabriel pode me corrigir, não sei se a Carol está aí, o João Vitor está aí. É possível também. Alguém que vai fazer o lançamento da receita, jogar uma conta de controle, tá? Dizer assim, ó, valor total a liberar de cotas financeiras. E quando liberar, baixar essa conta. É possível. Certo? Mas é bem genérico. Você só uma conta que vai te dar um saldo global, toda vez que você liberar, baixa dela, e você vê. Tecnicamente, eu enxergo que é possível. Não sei como é que o Gabriel vê isso, sabe isso. Exato. Até que o Gabriel comentou nas primeiras reuniões ali, que seria gerado o relatório. Ele tem um relatório, pegando essas contas que vão disparar aqui na liberação, que elas têm essas informações da fonte, detalhamento e a vinculação de pagamento. Exato. Aí daí conseguiria pegar o saldo total que tem liberado e o que já foi consumido ali, né? Vai abatendo do que foi consumido. Tá, não, mas o que eu entendi deles é o seguinte, João Vitor.
Imagine que ele vai liberar a cota até o limite da arrecadação que aquela fonte teve, por exemplo, né? Ou do quanto tem ainda disponível aquela fonte. Então, imagine que houve uma arrecadação da fonte de repasse do Estado de 1 milhão. Aí ele começa a distribuir cota. Ele sabe que, eu li essa conta aqui, tem 1 milhão arrecadado. Então, tem disponibilidade de 1 milhão, eu vou começar a distribuir. Né? Aí ele está dizendo assim, bom, mas se eu distribuir 2 milhões, o sistema vai deixar. Do jeito que está, vai deixar. Ele está perguntando se não poderia ter uma trava do 1 milhão aqui que entrou, entendeu? Foi isso que eu entendi. Se fosse essa questão de ter uma trava aí para o valor a liberar, teria que colocar uma outra conta aqui com essa informação para poder segurar o limite. Do jeito que está, pode fazer liberar o quanto quiser. Ok. Eu até coloquei aqui para mostrar as contas, né? Os lançamentos que ele vai fazer. Essas aqui já tinha sido feita liberação de R$100, e aí, como tem mais 10 mil e 2 mil, elas vão ficar com esse saldo aqui. Exato. E aí, nesse caso aí, essa 7,8, então não fica com nenhum controle de consumo. Isso. Então, de consumo deve ter, né? Quando utiliza, deve jogar não utilizado, alguma coisa assim. Ele vai, Quando utiliza, ops, eu fiz. Não, não são. Quando libera, não tem cara. exato. Quando libera aqui, ele só está gerando saldo. Aí na PD, lá... A PD que vai baixar. Exato. Vai dar abaixo nessas contas. Fazendo aqui de novo, eu não salvei, acabei saindo sem salvar. Vamos fazer aqui. Confirmei uma, pensei mais uma para o giro 10. Eu vou registrar. Esqueci. Tem que fazer aqui. Preencher a observação. Aí salvou. Então, eu agora já fiz essa liberação. Essa liberação aqui colocou saldo nessas contas. A de 10 tem o controle de cotas financeiras recebida. Recebeu 2 mil, e essa aqui, a 10 também, botei para 10 as duas. Para outra vinculação, que aqui no conta corrente. Esse aqui é da fonte 100, detalhamento 180, 10 mil para vinculação 14, que é de concessionários. E 2 mil para vinculação 2, na fonte 600. Então, na hora de fazer a PD, ela, se tentar fazer uma PD para essa vinculação, nessa fonte, de um valor superior, ela vai levar um erro. Ela só vai conseguir emitir PDs até esse valor de 10 mil. João Vitor, qualquer coisa que você precise retificar, fala, tá? Perfeito, é isso mesmo. E aqui no mesmo caso. Então, com esse exato. Fica limitado ao saldo total da conta. Ao saldo total da conta. Aqui, se tiverem feito outra liberação, soma nesse saldo também. Essa exato. aqui. Exatamente isso aí. Essa aqui já tinha um saldo de 100. Então, se fizer com 2,100, pá. 2,100. 101 já não é. Eu tinha feito já uma liberação de R$100, fiz agora uma de 200. Então, ele tem um saldo total de 2.100 para usar. Tudo bem? Levantaram a mão aqui. Eu posso tirar uma dúvida? Sim. Pode falar. Só para esclarecer, em relação à retenção, eu considero a retenção acessório do principal. Então, o acessório acompanha o principal na sua área, não é isso? A retenção da concessionária, por exemplo, vai consumir o da concessionária. Entendo que sim. Eu acredito que sim, eu não fiz esse teste. Gabriel, João Vitor, sabe? Vai consumir da mesma conta, né? Tanto a PDR quanto a Se eu não me engano, né?
eu não estava aqui na reunião que fizeram os eventos, mas se eu não me engano, o evento de consumo ele está para a PD extra orçamentária e a de retenção. Ok, obrigado. É isso? Está confirmado. Bom, então, essa é a primeira forma, né, que o Gustavo se referiu, de fazer direto a liberação. A gente pode fazer entrando pela solicitação de cotas financeiras, que eu vou fazer aqui, inserir, que é mais ou menos parecido, que são as mesmas informações, vou inserir aqui também. Fazer para outra, só que aqui está aparecendo publicação maternidade está diferente. É 500, 100. Fazer geral. 10. Aí confirmei. Vou fazer aqui 10. Tem que botar uma observação no caso e a inserção. Não, você vai fazer aqui, você faz várias linhas, e aqui é uma observação única, que é a aba da funcionalidade. Aí gravei aqui a solicitação. Aí eu vou, depois que é solicitado, tem uma funcionalidade de formalização de cota financeira. Aí essa que eu fiz agora, eu não lembro o número, que eu não anotei, fiz correndo. Deixa eu voltar lá. É 23. 23. Vou fazer a 23. Vou inserir aqui uma formalização. Vou escolher a 23, que ela já está aparecendo aqui. Se eu tivesse várias para solicitar, eu poderia marcar todas de uma vez ou fazer uma a cada vez. Vou incluir, aí ela vem para cá, deixa eu fechar aqui. E aí basta eu formalizar. Aí aparece isso aqui. Eu não sei se vocês publicam, deveriam publicar. Se fosse publicar, tivesse algum ato, poderia colocar aqui o número da portaria data. Vou botar aqui qualquer coisa, botar a data de hoje, vou finalizar. Aí o processo de formalização está registrado. Estando formalizado, tem um botão aqui para gerar as liberações de cota. Ao clicar, ó, ele gerou essa liberação no mesmo lugar lá onde eu fiz quando eu incluí já diretamente. Vai ter aqui uma outra para esse hospital 74 que eu fiz, incluindo pela funcionalidade de inclusão. Essas aqui eu já fiz direto aqui, essa aqui eu fiz pela funcionalidade. Aí tem 2 passos. Você tem o passo de solicitar, depois tem uma formalização, depois formalizar, botão para gerar as liberações e aí elas vêm para cá. Nessa funcionalidade de solicitação. Oi. Alguém falou? Essa formalização. Tatiana aqui da saúde. Essa formalização e a Essa formalização. E a geração dessa liberação tem que ser por ordenador? Como é que vai funcionar isso? Aí a gente vai dar o perfil, porque a princípio eu até tinha criado um perfil para fazer tanto a solicitação, quanto a liberação, quanto a formalização pela mesma pessoa. Aí vocês vão decidir para quem daria esse perfil. Se fizer, pode apartar também. A funcionalidade de formalização fica só para o ordenador, e aí você só vai incluir, a gente pode incluir essa funcionalidade para o perfil de ordenador, e todos os ordenadores poderiam fazer essa formalização, ou também criar e dar para determinados ordenadores da saúde esse perfil a mais, entendeu? Aí é uma questão de decisão. A princípio, o perfil que eu criei foi um perfil único. Eu tinha entendido que seria centralizado. Oi? Esse é o ideal. Melhor não vincular um perfil pré-existente, não.
Sim, mas é que eu criei um perfil com todas essas funcionalidades que eu estou mostrando. Então, a mesma pessoa poderia fazer a liberação direto, ou poderia fazer solicitações e ele mesmo aprovar, que realmente não faz muito sentido, né? A mesma pessoa formalizar aquilo que acabou de solicitar. Mas poderia, se a gente der esse perfil, colocar todas as funcionalidades dentro do mesmo perfil. Aí agora eu vou fazer aqui a solicitação, mas por template. Em vez de entrar aqui no inserir, eu vou importar. Aí aqui tem o layout do arquivo. Eu já tenho um... Deixa eu mostrar o layout, né? Só para vocês. Aqui, informa. Data de emissão. A UG é a... Deixa eu... Estranho. Por que está assim? É porque está qualquer coisa. O que eu vou importar já está certo. Vai ser 18.0001. Tipo de documento. O padrão está no template. Oi? É só a observação padrão que está lá no template. É isso aqui, né? Ah, tá. Exato. Tipo de documento, se é estorno ou não, a UG que vai receber, a identificação que é recurso do exercício, a fonte, tipo de detalhamento da fonte, a vinculação, o valor e a observação. Então, aqui é o template, né? Deixa eu voltar para... Aqui, eu vou escolher um arquivo. O template, eles são todas as informações, as mesmas informações que preencheu o documento manual, né? A mesma coisa. Isso, mesma coisa. Aí tem esse botão. Então, nesse template você pode ter diversas linhas, né, centenas de linhas, ele vai carregar tudo de uma vez só, mas você também pode entrar lá, digitar uma por uma, que no final vai ter o mesmo resultado. Aqui eu já vou clicar aqui, que eu quero que, ao gerar, ele já faça a... contabilize, senão ele salva como rascunho. Aqui foram importadas. Mostra até, Carla, qualquer coisa tem um template que você criou. Oi? Eu mostro o template que você criou. E mostrar o template montado ali. Tá, desculpa. É esse aqui. Ah, não, deixa eu abrir esse aqui. Que aí tem várias informações dentro do template, né? Esse aqui. Esse arquivo aqui, que eu usei, tem 12 linhas. Cada uma para um objeto diferente. Cada uma tem uma vinculação 4, 14. Fonte é o que eu repeti, né? A mesma fonte, o mesmo detalhamento. Aqui ele tem que ser com essa formatação. Tem que ter esse pontinho. Aqui a fonte mais o detalhamento. E o valor. E a observação que vai entrar lá. Quando a gente vai lá no sistema, essa solicitação, você tem todas as linhas aqui, conforme as linhas que estavam na minha planilha. Ok? Aí, então, eu salvei aqui a 24. Aí também vai ser feita a formalização. Vou inserir a nova formalização. Que vai estar a 24 aqui, que foi essa que eu criei através do template. Formalizar. Vou botar aqui o número e a data de hoje. Foi formalizado, gera as liberações. Liberações geradas. Aí elas vão aparecer lá. Então, aqui eu fiz essa aqui que veio do template que eu fiz. Então, essa eu criei indo direto pela liberação, essa pela solicitação, digitando a solicitação, e essa também pela solicitação através do template. Essas duas que eu fiz através da solicitação tem o passo da formalização. Essa que eu faço direto, a liberação, incluo direto aqui, eu não tenho a formalização. Tá claro isso com vocês? Isso, e aí uma outra questão também que pode ser feito ali
uma vez a solicitação por template, fazer a formalização, a liberação, essa primeira aqui, que foi gerada pelo template, e a partir do momento que já tem essa liberação aqui, aí já pode ficar copiando aqui, se ela copiar essa liberação, já vai pegar o mesmo preenchimento. Então, daria para, não precisaria ficar fazendo aquele processo de solicitar e formalizar, se fosse as mesmas informações, se fosse variar só valores pontuais ali. Assim. Exato. E altero. Vou alterar essa linha aqui, vou passar para para 0, por exemplo. E vai ser outro valor. Aí altero o que tiver que alterar, que eu já aproveito muita coisa, né? Já tem aqui as unidades, gestoras. Aí facilita o recurso de copiar, né? E aí, quando salvar, também já vai estar. A data de emissão. Sim, não esqueço dessa data de emissão. Aí ele salvou mais um. E aí, de uma forma bem mais simples. O recurso de cópia é sempre válido, principalmente depois de fazer como o João Vitor falou. Já tenho uma grandona que eu posso só alterar o que precisar, né, naquele momento. Se for a mesma coisa, como alguém comentou aí, eu vou fazer isso uma vez por mês. Eu já tenho os dados ali, já estão, como não vão ser alterados. Você vai incluindo só alterando os valores, se for o caso. Você pode excluir alguma que, não vou copiar, vou excluir algumas e vou deixar só, tirar essa aqui. Alteração completa, né? Alterar o G2, alterar... Posso incluir alguma coisa aqui, diferente, que eu não tinha. Agora eu vou colocar mais um. Já está. Aí veio mais um aqui. Registro. Ai, Jesus, data de emissão. Pronto, já fiz a 26 agora. Aí, é isso, né? Para fazer a liberação de cotas, são essas funcionalidades. Aí, Carla, para fazer uma retirando cota, é só marcar aquela flagzinha de estorno. Isso. Na hora de você nesse caso aqui, se quisesse anular parte dessa liberação, aí você copia, marca a flag de estorno, e aí, isso, e aí, nesse caso, se contabilizar agora, eu faria o estorno de todas. Né? De todas. Estorno só da 1810, da 1811. Aí seria melhor fazer pontual ali, seria gerar, preencher outro, porque senão teria que excluir todas as outras. Excluir uma a uma, né? Se quisesse deixar só da 1810, anula, exclui 1810 e pronto, contabiliza que ele faria anulação de todos esses registros. Ou então dá para anular pelo próprio botão de anular, se fosse uma anulação integral da anulação da liberação, seria só entrar, visualizar um documento e tem um botãozinho de anular ali para você poder anular de uma vez. Vou fazer agora. Para variar. Vou botar na TV para o algoritmo. Já excluí. Aí dessas 3 aqui que eu tinha incluído por aqui, eu excluí, fiz o estorno delas aqui. Aquela colunazinha ali de estorno, sim, no caso. Isso. Isso também dá, não sei se você chegou a alterar ali, mas fazer anulação parcial também, né? Liberei 10.000, mas tinha que liberar só 5. Sim, eu botei o mesmo valor. Exato. Dá para fazer ali alterando, anulando parcial ali, que foi liberado. Copia, né? Marca o flag aqui e altera o valor aqui, né? Isso. Não era 10.000, era só 5. Aí anula 5. Era só 6.000, anula 4, exato. Aí você vai anular os 6, vai ficar os 4 daqueles 10. Aqui é o valor que eu estou anulando. Exato. Aí, como era 10, eu tinha feito 10, anulei 6, vão ficar 4 de saldo. Perfeito.
A gente pode fazer agora uma PD para mostrar a mensagem que o Diego vai ser apresentada? Pode. Eu vou tentar fazer aqui, depois qualquer coisa, se não der certo. Não, daí... João Vitor, você me... Só vai usar qual giro que eu já procuro aqui, ó. A 70. Ah lá, gente, eu não entendi. Inserindo uma PD. O que é que eu fiz? Um valor maior do que Estou fazendo a 600. Isso, pega uma da fonte. Isso, da fonte 600. Aí que eu acho que já está liberado. 600, 181, está liberado, provavelmente. Aí, mas está sem saldo essa aqui. Não, mas é porque tem... Isso também é uma coisa que gera algumas dúvidas do pessoal, porque como tem mais de uma opção de vinculação de pagamento, aí o sistema ele ainda não carrega... Não é da vinculação que eu estou falando. Mas é porque a informação da vinculação não está informada. Está faltando informação na aba itens. Se você preencher a aba itens, clica em alterar. Ah, tá, entendi. Porque então, ele não a vinculação ele já não está trazendo saldo aqui. Exato, ele não tem a referência de onde ele vai buscar o saldo. Aí agora, como informou, aí ele vai buscar, da onde tiver. Qual é o saldo que está liberado? Você viu aí? Deixa eu ver aqui. Tem na 0. 1870 tem na 0. Não tem na 2? Então, qualquer valor aqui vai dar aí, né? Tem 2.600 na 0. Ih, mas é 500, 100. Peraí, deixa eu ver aqui. É 600. Tem na 2. Tem liberado 2.000 na 2. Tá, então vou fazer 5.000. Vamos ver aqui já o diagnóstico. Olha, naquelas contas, como ela só tinha sido liberado para ela, para essa fonte, para essa vinculação, 2.000, e eu estou tentando fazer uma PD de 5, ele vai dar, tá faltando saldo. Eu vou tentar registrar aqui. Aí vai dar essa mensagem aqui, ó. Saldo insuficiente para contabilização. A conta de controle de cotas está dizendo que o valor que foi liberado para 18.0070 na fonte 600, com detalhamento 181 para vinculação 2, só tem 2.000. E eu estou tentando fazer uma PD de 5. Por isso que ele está dando esse erro. Alguém levantou a mão aí. Carla, eu fiquei com uma dúvida. O sistema... ele não vincula a emissão da PD com a ANL da fila, correto? Não, ele vai vincular, ele só vai te dizer, ele vai dizer só se tem saldo para aquela vinculação. Se tiver saldo, eu escolhi uma liquidação que para aquela fila tem esse saldo, ele vai fazer, independente da fila. Vai fazer em função do saldo que tem para ele. Então, o que você está me dizendo é que o sistema não emite uma crítica. Se essa PD que eu estivesse fazendo, tivesse saldo, fosse a terceira da ordem cronológica, por exemplo. Não, João... Não, o sistema não faz isso, não. Você está dizendo, Léo, é que você queria que tivesse, na hora de você escolher a ANL, ele te mostrasse na ordem, né? Ou não deixasse você fazer uma que fosse cronologicamente
mais recente que as demais, não é isso? Mas hoje já não tem isso. Não tem, exatamente. Hoje já não tem isso. Exato. Mas a questão que eu trago é exatamente essa. Eu aí estaria autorizado a emitir uma PD fora da ordem cronológica, se fosse o caso. Acho que tá. Já pode desligar. Não, tiraram a relação. Não. Tá certo. Isso aí é até um exemplo que eu tentei desenhar para mostrar para vocês mais claro o que eu estou dizendo. Imaginamos aí um exemplo hipotético. Determinado dia tem uma cota financeira de R$10.000. E eu fiz as minhas NLs naquela ordem ali, onde a NL1 é a primeira e a NL5 é a última, ou é a quinta que eu fiz. E aí eu pensei em 4 opções. Vocês podem comentar sobre isso? Eu tenho uma pergunta a fazer antes. A ordem cronológica ela não é nenhuma novidade, ela já existe na prefeitura há séculos, se eu não estiver enganado. Esse exemplo que vocês estão dando, eu sou uma unidade gestora hoje e eu faço PDs para o Tesouro, não é isso? Para o Tesouro pagar. Se eu tenho 5 aí, como você colocou, na fila, e eu faço a PD do 5º, quem é que diz hoje que eu estou errado? É o Tesouro que vai detectar isso aí? Provavelmente no relatório que vai ser publicado no mês seguinte, né? Não sei se Não, estou tudo bem, entendendo. mas aí já é um relatório de transparência. A gente está dizendo, quem é que vai impedir que pague a quinta, que diga, quem é que vai dizer para ele, olha, você não seguiu a ordem cronológica, você fez a quinta e não a primeira. Pelo que vocês estão dizendo, paga e depois descobre, é isso? O Gustavo está com a gente ainda não se deparou com essa situação. É hipotética. Não, o que eu estou querendo dizer é que pode ter. A questão é se a gente está querendo controlar o que já não é controlado hoje, entendeu? Ou seja, chega um momento em que é uma responsabilidade do gestor lá da ponta, em última instância, sempre. O Fabrício trabalha no Tesouro. Se ocorrer um negócio desse, chegar a PD para o Tesouro, como é que o Tesouro sabe disso? Lá pelo relatório, ele não paga aquela PD a quinta e vai dizer, olha, tem que fazer a PD1, é isso? Da NL1? O Gustavo está querendo falar. O comentário que eu ia fazer é parecido com o teu, Feijão, porque hoje, até onde eu saiba, já não existe esse tipo de controle. Hoje você faz as liquidações, na hora de fazer a PD, não necessariamente se segue a ordem cronológica das liquidações. Eu não sei como é que isso fica no, como você falou, na responsabilidade do gestor lá da ponta de fazer as PDs seguindo a ordem cronológica. Se ele não seguir, então a prefeitura toda hoje já não tem esse nível de controle. Então, assim, essa mudança aqui não tem impacto para isso. Aí seria um outro nível de controle que a gente não existe. Teria que se implementar esse nível de controle. Agora, se esse nível de controle tem que ser feito para o dia 2, a gente já pode dizer que isso é impossível, porque o sistema não faz isso. Aí eu não sei se o Gabriel consegue comentar, mas... então, isso não mudaria nada, tá? A prefeitura já... O Fabrício levantou a mão aí, ó. Não, só ia complementar realmente a fala de vocês dois, que o que acontece hoje, a gente segue a resolução do calendário de pagamento, né? Depois que a ANL é contabilizada, às vezes o gestor faz a PD no mesmo dia, às vezes ele demora algum tempo, mas de todo modo a gente segue o calendário de pagamento publicado, onde, em resumo, a gente paga 10 dias depois da ANL. Né? Se porventura a pessoa demora muito tempo para poder fazer a PD, a gente paga 3 dias depois da contabilização da PD, mas em resumo é isso. Fez a ANL, fez a PD, a gente segue 10 dias depois da contabilização da ANL. E só para finalizar, o que eu sugiro de ferramenta como apoio é o FlexVision. O FlexVision está aí para poder ajudar a gente na tarefa diária, na operação do dia a dia, porque é fácil construir um relatório com base nas ANLs contabilizadas e colocar
elas ordenadas pela data de emissão, ou data de contabilização. Então, é simples fazer um relatório com o G e com a data de INL. A minha questão é que a primeira NL, o valor dela é superior à minha cota. Ela já inviabilizaria qualquer outra NL ser emitida, entendeu? NL Bom, aí ser emitida você não, tem- a PD aí- ficaria, não teria saldo, mas para emissão da liquidação a cota não impede a emissão da NL. Não, esse é que é meu ponto. Hoje, a trava em relação à cota está vinculada à emissão da PD. Ele não vai permitir a emissão da PD 1 com uma cota de 10 e uma NL de 11. Aí eu me deparo com as 4 opções ali. Ou, numa hipótese alternativa, é que o bloqueio da cota estivesse vinculado à NL e não à PD. Porque aí eu não consigo. Eu acho que é um equívoco bloquear. Gente, não pode bloquear a liquidação. Liquidação é a etapa que está com o fornecedor. Se ele cumpriu todos os requisitos, ele tem que liquidar. Ele te entregou tudo. Não é? O que você não tem é dinheiro para pagar. Aí você tem que fazer escolhas, realmente, e dentro da legislação. O exemplo que você está me dando parece exemplo de precatórios que ocorreram na União. Se eu tiver uma fila dessa, e eu tiver um precatório grande, e não tem, e o duodécimo lá que a gente passava para o Conselho da Justiça não for suficiente, ele esperava chegar à arrecadação, era uma hipótese, para pagar na fila. Por quê? Porque a legislação não dava nenhum pré-requisito para que o Conselho da Justiça Federal furasse a fila. Então, ele tinha que esperar até chegar o dinheiro. É uma hipótese. E vale a opção 3 aqui, né, Feijão? Exatamente. Aí, agora, a gente tem que saber o que diz a legislação aqui, né, nesses casos. Ou seja, existe alguma abertura para você ter no 10, você tem algum critério que você não priorize a um e pague outras que estão depois, né? Às vezes, pode ter critério de pequeno fornecedor, pode ter outros tipos de critérios que te permitam fazer isso. Se não permite, significa que você não tem dinheiro para pagar. Simples assim. Né? E aí você vai agir dentro da legislação. Né? Você é ordenador de despesa. Se a lei diz que tem que seguir a ordem cronológica nua e crua, e você não tem dinheiro para pagar o primeiro, não vai pagar os outros. Agora se diz, olha, não tem dinheiro suficiente, mas... Não, eu entendo que, tecnicamente, você poderia fazer as PDs 2, 3 e 4. O sistema não vai te impedir isso aí. A questão é, você está agindo conforme a norma, né? Conforme a lei, conforme está seguindo o regulamento? Aí é a pergunta que fica. Mas volto a dizer, o Fabrício colocou ali, Fabrício, só uma pergunta, a gente pode voltar a dizer. Se, Fabrício, ocorresse isso aí, essa hipótese que eles estão colocando hoje a saúde faz PD e vai para o Tesouro. A pergunta que eu faço, saúde ou Tesouro? Se eu vou lá e faço a NL, eu faço a PD da NL 4 e da NL 5, quem é que hoje diz o seguinte, olha, não vamos pagar a PD da NL 4 e 5 porque você furou a ordem cronológica? Alguém diz isso para mim, se eu estou lá na ponta? Não, porque ela ganha data e, chegando na data, a gente vai fazer o pagamento, tendo recurso na conta. Ou seja, no final, a responsabilidade hoje já é do gestor da ponta. Agora, uma dúvida para o Tesouro ou para a Carla. A opção de emissão da PD parcial da NL1 no limite da minha cota financeira é possível? Em termos de execução orçamentária, eu vou dar opinião como professor de execução orçamentária financeira. Para mim, completamente possível. Sim, o sistema também. Você tem uma liquidação de 15, você faz uma PD dentro do teu limite. Aí você está falando, vai pagar uma parte? Ah, bom, não sei. Vai dos 12 mil para pagar 10. João Vitor, vai ficar... Posso pagar parte dessa liquidação? Pode, né? Pode pagar. Aí depois o saldo fica lá, né? Exato. O seu limite é só saldo. Você pode pagar 10 mil da primeira,
pode pagar a NL2, a 3 e pagar só 2.000 da primeira. Você fica limitado ao saldo. Agora, Lembrando um consenso entre nós que a opção 2 é a pior aí, né? Tirar a lista fina anulando a ANL, né? Sim, não existe. Gente, não se mascara a liquidação. Tá? Ocorreu. Entregou a documentação, entregou o bem, registra na data e tudo, isso é um fato contábil. Você mascarar fato contábil é mascarar passivos, por exemplo. É ocultar passivos. Chega a ser um crime fiscal na linha. Ou, se o contador souber, um crime contábil. Certo? Só lembrando que essa hipótese de eu pagar parcial os 11.000, não que eu concorde, tá, o que eu vou falar agora, mas há tribunais de contas que, a depender do tipo de empenho, se o empenho for ordinário, ele exige que pague de uma vez só. Eu não acho que isso seja uma boa regra. Combato isso nas aulas. Mas existe. Só quero lembrar que existe esse tipo de regra. E se for uma regra do Tribunal de Contas do município aqui, né, e que normalmente vocês cumpram, ou que ele olhe para isso, aí essa hipótese também não poderia ser exercida. Agora, em termos de sistema, de saldo, de execução, completamente possível você pagar 10.000 dos 11. O Luiz acho que tinha levantado a mão, Luiz Renato, né? Eu não vi. Não, era para falar sobre essa questão da liquidação mesmo, porque antes do decreto, que o decreto coloca o início da contagem da ordem cronológica a partir da nota fiscal. Hoje eu entendo que essa contagem começa a partir da ANL. Então, por isso que a ANL é feita já numa ordem cronológica atualmente. E aí resolve esse problema aí de pular. A gente não pula a ordem cronológica, porque a ANL já é feita em ordem cronológica a partir do financeiro. Então, hoje já fazemos meio que um controle, eu entendo que na ANL, que é quando começa a contagem. E para o sistema, a contagem da ordem cronológica é a partir da ANL mesmo. A nota fiscal, atestado da nota fiscal é como consta no decreto, mas a contagem de tempo, pelo que eu entendi, no CFIC é a partir da ANL. Gente, está correto. A contagem de tempo tem que ser a partir da liquidação. A liquidação é dizer que a despesa está pronta para ser paga. Então, ali ela entra na fila. Segundo, não ter financeiro não é critério para não liquidar. A liquidação, ela não depende de financeiro. Não é critério. É só enfatizando. Não estou dizendo que alguém tenha dito isso, não. Mas em reunião passada, não tenho financeiro, não posso liquidar. Não, isso não é critério para liquidação. Okay? Está acontecendo que você vai ter uma obrigação a pagar e não tem o dinheiro. Está esperando uma programação financeira, um ingresso, transferência, alguma coisa. Né? Ou você tem que controlar a sua execução para que não deixe liquidar mesmo, mas não liquidar no mundo formal, né? Liquidar só, não deixe liquidar, então vamos dar um limite de liquidação. Não existe. Para que a despesa tenha um ritmo compatível com os ingressos. Só tirar uma dúvida em relação à operacionalização dessa cota financeira. Nesse exemplo aqui, que o Leonardo deu, por exemplo, a NL1 só tenho 10.000. Se eu for fazer pela ordem cronológica da NL, eu tenho que pegar essa de R$11.000. O sistema vai dar uma mensagem de eu vou fazer uma PD de 10.000 e eu ficaria com um saldo de NL para fazer PD posteriormente. Eu teria esse controle, eu teria que ter uma forma de controlar saldo de NL pendente de pagamento, seria o caso? Teria algum relatório para isso? Tem. O sistema controla isso na contabilidade, certo, Gabriel?
Isso. Eu acredito que até tem alguns relatórios fazendo esse controle de saldo de NL de PDs a emitir, né, no caso. Não sei se tem alguém da CGM aí na sala, não sei se do ponto de vista da CEL teria algum problema do pagamento da fatura em duas parcelas, em dois momentos distintos. Mas, nesse caso, essa ANL já passou pela CEL, já está desbloqueada, né? Então, a CEL nem veria mais esse caso aqui. Eu fiz uma ANL inteira, mas na hora de fazer a PD, eu já não tenho mais o olhar da CEL, não é isso? Eu acho que é uma outra questão ainda. Mas a minha dúvida não é em relação à CEL enquanto emissora da nossa patrimonial, mas sim a CEL enquanto controladora da conformidade da despesa, entende? Exatamente, esse é uma questão, porque assim, quem vai controlar o saldo da ANL? Essa que é como vai fazer? Na próxima cota financeira, eu recebi mais 10 mil, então eu já tenho um passivo de R$ 1.000, sobra 9 mil, e aí eu vou partir para a NL2, pago a NL2, sobra 4 mil, pago 4 mil da NL3. Esse seria o fluxo aí se fosse usar a opção 4 de PD parcial. Eu entendo que sim. Vai pagando o dinheiro que tem, vai pagando. Se for, quiser pagar parcial, vai pagando. Se depois chegar só 3 mil, paga 1 mil que faltou, e depois quer pagar uma parte dos 5 mil, paga, e assim vai. Pagamento parcial, minha visão, não é nenhum problema. O sistema controla saldo. Né? Saldo do valor que você pagar, você tem um total liquidado e o que for pagando vai ser baixado. Isso já é a função básica do sistema. Hoje são vocês que hoje são vocês que faz primeiro, né? Se é orçamentário, se é retenção. É obrigatória a retenção. Retenção é obrigatória. Ele já joga direto na tela da retenção. Se você tentar a orçamentária, te dá crítica. Diz que tem que fazer primeiro. Não, tudo bem. Então, sobre esse ponto, acho que está esclarecido. Como acho que não tem ninguém da CGM acompanhando na sala, a gente depois esclarece. Vai cuidar do controlador. E se quiser, pode deixar compartilhar. Vou tirar o compartilhamento, então. Por favor, obrigado. Então, a gente acabou aqui, né? Vocês têm mais alguma dúvida em relação à funcionalidade? Ô, Carla, desculpa, eu não sei se eu perdi essa parte. Você tem como mostrar como seria a devolução de um valor? Ela mostrou? Falo na anulação, o estorno, mostrei, mas... Você já mostrou, então tudo bem, que eu estava distraído. Ô, Carla, você pode escolher um dos passos e a gente refazer todos eles para a gente acompanhar aqui de novo como se fosse uma prova real? Você quer fazer aí? Não, acompanha. A gente vai ter um módulo de teste aqui onde a gente vai poder acessar e estar fazendo essas atividades? Isso é um ambiente de homologação, a gente pode dar perfil aí para vocês.
Eu não sei nem se você já tem. Alguns lá já devem ter perfil dentro do ambiente de homologação. A ideia, Carlinhos, é que todos que tenham em produção tenham em homologação também. Mas é que às vezes fica bloqueado, né, por falta de uso. Sim. Mas que aí vocês poderiam entrar e fazer. Mas aí ninguém está com. A ideia era a gente sentar aqui e definir as pessoas para ter acesso e participar desse módulo de homologação primeiro, para não passar pela questão que teve, né? Porque teve durante a fase de preparação, parece que entrou em produção, né? E aí tiveram algumas inconsistências em alguns momentos aqui do Não, dia. é porque a gente colocou em produção, primeiro foi colocado em produção os eventos contábeis desativados, mas como eles têm gatilho, eles startaram mesmo estando desativados. Foi aquela primeira onda que apareceu. Depois, quando eu criei as vinculações de pagamento em produção, também estavam ativadas, aí estavam aparecendo já lá nas PDs. Mas aí a gente deixou desativado por hora. Uhum. Deixa eu... Hein, Carla? Oi. A gente vai aqui internamente definir quem são essas pessoas que vão poder participar dentro desse módulo de homologação, e aí eu estou te passando esses nomes e essas matrículas para a gente fazer esses testes internos nossos. Tá bom. Combinado, então. Combinado, então. Já foi tudo. Acho que eu tinha feito também às vezes. Já foi tudo. Então, Carla, Gustavo, eu acho que aqui da parte da gente, a gente está satisfeito pelo que a gente viu nesse momento, e a gente vai fazer esses testes na homologação e está entrando em contato para estar validando no final ou estar fazendo alguma nova sugestão, tá bom? Tá bom, então, combinado. Obrigado. Nada, obrigada a vocês aí. Fico aguardando aqui o documento. Tchau. Perfeito. Obrigado a todos.